O caso Orelha, ele já virou símbolo nacional contra maus tratos e impunidade. Todo mundo aqui no canal já sabe o que aconteceu com o cachorro comunitário da Praia Brava, em Florianópolis. Mas agora, a história entrou numa nova fase. O Fantástico teve acesso a depoimentos inéditos, imagens que ajudam a reconstruir a cronologia do crime e, pela primeira vez, mostrou o relato do porteiro que teria sido coagido por familiares dos adolescentes investigados, além da versão do pai de um dos suspeitos. E o mais importante, 2 dos adolescentes que estavam fora do Brasil já voltaram, tiveram os celulares apreendidos no aeroporto e agora a investigação depende do que vai ser encontrado nesses aparelhos. Hoje a gente vai analisar essas novas informações e entender o que mudou no caso e por que ele ficou ainda mais grave do que parecia no início. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. O Fantástico começou relembrando quem era Orelha, um cachorro comunitário sem um único dono, mas cuidado por um bairro inteiro. O mar era o quintal de casa e na vizinhança não faltava dengo. Eu sou da praia, mas eu gosto de uma maçã, eu gosto um pouquinho. O nome dele? Orelha. Orelha fazia parte da rotina da praia, acompanhava pescadores, turistas, moradores, era praticamente um mascote informal do bairro. Até que no dia 4 de janeiro ele aparece pela última vez andando normalmente pela região. Foi assim até o dia 4 de janeiro. Este foi o último registro do Orelha passeando pelo bairro. No dia seguinte, ele é encontrado agonizando debaixo de um carro com ferimentos gravíssimos na cabeça e no olho. Foi nessa rua? Foi nessa rua. Na segunda-feira eu vim resgatar ele para levar ao veterinário. Quando eu cheguei ele estava numa situação agonizando já. Estava embaixo, aqui nessa... embaixo aqui de um carro. O veterinário foi claro, né? Não foi acidente, foi agressão. A partir daí o caso explode nas redes sociais, mas junto com a revolta vieram também boatos, versões exageradas e muita desinformação. O Fantástico mostra que quase uma semana depois da morte do Orelha começa a surgir a figura de uma possível testemunha-chave, o porteiro de um condomínio da região. Segundo a investigação, desde o início do verão, um grupo de adolescentes vinha se envolvendo em confusões, bagunça, depredação, xingamentos e atritos com esse porteiro. Depoimentos coletados pela polícia mostram que desde o começo do verão, adolescentes que passam temporada por aqui tiveram uma série de desentendimentos com o porteiro, por conta de bagunça, xingamentos, depredação e restrição de horário de entrada e saída do prédio. Em uma dessas confusões, o porteiro fotografa 2 dos adolescentes e envia a imagem num grupo, junto com um áudio reclamando do comportamento deles. Ele falava sobre rapazes que vinham provocando problemas aqui na comunidade. Na mesma noite que eles arranjaram confusão comigo, eles parecem umas boladas nos cachorros e depois foram lá e mexeram na barraca ainda. É 6 folgados, são 6 folgados que tem aí. Depois disso, os pais de 2 desses adolescentes e o tio de um deles vão até a portaria do condomínio. E aqui entra um ponto gravíssimo. Segundo a polícia, esse encontro foi interpretado como uma tentativa de intimidação. E que 2 dos rapazes que tinham sido fotografados, os pais desses 2 adolescentes e o tio de um deles foram até a portaria. Um dos encontros foi registrado pelas câmeras de segurança. E nesse momento, uma dessas pessoas estava com volume na região da cintura, que deu a entender ali, tanto para a vítima, que seria a pessoa coagida, quanto para 2 testemunhas que estavam presentes no momento da discussão, que poderia ser uma arma de fogo. O porteiro registra boletim de ocorrência por ameaça e o que era só um caso de maus tratos vira também um caso de coação de testemunhas. A polícia abre vários inquéritos, o da morte do Orelha, o da tentativa de agressão ao cachorro caramelo, o da depredação de um quiosque, o de ameaça ao porteiro e o de coação feita por adultos. 3 adultos, 2 pais e um tio acabam indiciados por coação. Enquanto isso, 2 dos adolescentes apontados como suspeitos da morte da Orelha estavam nos Estados Unidos, segundo as famílias, numa viagem escolar já programada. Eles voltam ao Brasil dias depois. 3 pessoas foram indiciadas, 2 pais e o tio de um dos adolescentes. Eles negam a coação. Na última quinta-feira,
2 dos 4 adolescentes apontados como suspeitos da morte do Orelha voltaram dos Estados Unidos. De acordo com as famílias e com a polícia, eles estavam numa viagem pré-programada com a turma da escola. Os celulares são levados para a perícia. Agora, a investigação aposta nesses aparelhos como uma possível chave para entender se houve planejamento, se houve troca de mensagens, se houve incentivo ou se foi algo isolado, né? Outro ponto que chamou a atenção foi a tentativa de agressão contra o cachorro Caramelo. Imagens de câmeras de segurança mostram o cachorro com rapazes na praia. Em depoimento à polícia, essa testemunha afirma ter visto um deles com o Caramelo no mar. Chegou uma altura da praia onde já nossas câmeras já não alcançam. Daí é só a palavra minha, não tem imagem. Ele pegou e focou o cão para a água. Só que o cachorro ele ficou assustado, conseguiu fugir dele e voltou para a praia. Uma testemunha afirma que viu um adolescente jogando o cachorro na água, ali no mar, né? O animal consegue fugir e sobrevive. A polícia diz que neste momento trata os dois casos como investigações separadas, envolvendo grupos diferentes. Mas, na percepção popular, a sensação é de que existe um padrão de comportamento violento. E aí, uma das maiores discussões desse caso, será que isso tem ligação com grupos de crueldade na internet? O Fantástico questiona a polícia sobre isso. Muita gente cobrou sobre as identidades dos suspeitos que não foram divulgadas pela polícia. Como se trata de menores de 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a divulgação de imagens ou informações de jovens que estejam ou possam estar envolvidos em atos infracionais. Até agora, a polícia descarta a possibilidade da agressão ao cão Orelha estar ligada aos chamados desafios de internet. Ou seja, oficialmente a polícia diz que não encontrou prova de vínculo com desafios ou grupos de ódio online, mas admite que monitora esse tipo de conteúdo. Por fim, o programa mostra o depoimento do pai de um dos adolescentes. Ele afirma que não passa a mão na cabeça, que se houver culpa deve haver responsabilização, mas que até agora só existem acusações. E esse é o ponto central do momento atual do caso. Não há imagens da agressão, não há testemunhas diretas do ataque e tudo depende da reconstrução feita por indícios e perícias. A educação que eu e minha esposa damos para ele não foi de passar a mão na cabeça dele. Se ele fez alguma coisa e ficar provado, ele tem que responder, mas tem que ser provado. Porque até agora só foram acusações. E não tem nada, não apresentaram absolutamente nada. A gente quer justiça, tanto quanto as outras pessoas. Enquanto isso, o local onde Orelha vivia virou um ponto de homenagem. Na Praia Brava, o local onde o cãozinho ficava é agora um ponto de homenagem. E o Orelha, vai fazer falta? Nossa, como faz? Antes ele era um símbolo nosso, né, da Praia Brava, um mascote muito amado por todos. E hoje eu acho que ele virou um símbolo no Brasil, nessa luta contra a agressão e maus tratos contra os animais. É muita gente que está à espera de respostas. O caso Orelha já deixou de ser apenas uma história de um cachorro morto. Ele virou um símbolo de várias coisas ao mesmo tempo. Da revolta contra maus tratos, da sensação de impunidade, do medo de influência familiar e da fragilidade das provas quando não há imagens ou testemunhas diretas. Agora, a investigação entra então numa fase mais delicada. Interpretar celulares, confrontar depoimentos e tentar montar um quebra-cabeça onde faltam peças importantes. E isso gera uma angústia coletiva. Todo mundo quer justiça, mas a justiça só acontece quando a verdade é provada. Ao mesmo tempo, fica a pergunta: se não há desafio online, se não há vídeo do crime, o que leva adolescentes a cometerem atos tão extremos? Brincadeira, crueldade, sensação de poder ou a certeza de que nada vai acontecer? Talvez o maior legado do Orelha não seja só a comoção, mas a discussão que ele abriu sobre educação, sobre responsabilidade, sobre limites e sobre como que a sociedade lida quando a violência não atinge humanos, mas revela o pior lado do ser humano. O que resta agora é esperar que as provas falem mais alto do que os boatos e que esse caso não termine como tantos outros, na indignação e no esquecimento.